Fala meus amigos, tudo certo? Ó, mais um vídeo nesse canal maravilhoso, vídeo hoje de NBA. Vamos falar de San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, a melhor série desses playoffs até agora, série de 7 jogos nas finais de Conferência do Oeste. Alguns pontos que a gente precisa citar dos dois times e principalmente antes de tudo, por favor, né, deixa o like, se inscreve nesse canal aqui, vai dar aquela força maravilhosa pra gente. Cara, o que eu quero falar desse jogo em específico e do futuro da Conferência Oeste como um todo, até se possível. Os times da Conferência Oeste que se preparem, tá? Assim, a Conferência Oeste está salgada. Você tem muitos times bons que possivelmente chegariam em final de NBA se fossem no leste. Como, por exemplo, o próprio Oklahoma caiu fora, mas esse não é nem o principal exemplo. Acho que um Denver Nuggets com Nikola Jokic poderia passar, por exemplo, desse Knicks que está nas finais. Minnesota Timberwolves com o Anthony Edwards. Assim, tem muitos times bons no oeste, mas eles que se virem para lidar com o extraterrestre Victor Wembanyama e um time do Spurs que é um absurdo e é possivelmente o pior Spurs dos próximos 10 anos. É isso que a gente vai falar um pouco aqui. Cara, para começar, né, a gente precisa falar desse maluco aqui. Cara, 2 metros e 30 de altura praticamente. Seu terceiro ano de NBA, foi draftado em 2023. E ele tá na sua primeira final de NBA. Cara, é assim, fala a minha verdade, tá? Me aparenta ser um pouco de um resgate de um sentimento que é o seguinte, é um cara totalmente viciado e apaixonado pelo basquete de uma maneira que a gente é difícil de ver. Viciado em ganhar, o cara é maluco, o cara quer muito ganhar sempre. Foi muito questionado durante essa série em alguns jogos, principalmente nas derrotas, óbvio, porque parecia estar fazendo um estilo de jogo que não era o certo para ele, tentando muito drible fora do garrafão, até fora do perímetro, tentando driblar para dentro, mas nem sempre infiltrando, tentando driblar, parando e arremessando, coisas que a gente sabe que ele é capaz de fazer, porque ele é um unicórnio, praticamente ele faz tudo que for necessário, ele faz em quadra. É um jogador extremamente único de 2,30 que chuta a bola de 3, mas ao mesmo tempo não é o que a gente esperava. A gente esperava o Victor Wembanyama que fosse para dentro do garrafão em todas, empurrasse o cara até lá embaixo e dancasse na cabeça dele. E ele fez um pouco disso ontem. Tem uma dunk dele na cabeça do Chet no começo do jogo, meu Deus do céu. Assim, faltaram rebotes ofensivos, eu achei, em alguns momentos da série. O Isaiah Hardenstein, que prejudicou muito do jogo do Embi, forçou muito, usou muita força, né, pra cima do Embi. O Embi ficou um pouco deslocado no ataque em alguns momentos, tendo que tirar o Isaiah Hardenstein do garrafão para usar a mobilidade que ele tem. Mas assim, cara, próximos 10 anos de NBA é esse cara. Esse cara, ele vai, assim, a liga vai girar em torno dele, tudo que acontecer na NBA vai ser sobre Victor Wembanyama, um francês de 2,30 m que dá step back e chuta a bola de 3. É assim, não existe. E aí a gente vai falar agora do entorno dele, que foi muito bem montado por muito tempo. E para começar, eu vou falar desses dois caras aqui. Keldon Johnson e Devin Vassell. Que série esses caras fizeram, mano? Que coisa absurda. Que coisa absurda é a série desses dois. E coloco junto. Vou colocar na mesma parte aqui, não coloquei a foto dele, deveria, inclusive. O melhor jogador do jogo 7. Justin não. Julian Champagne. Que, cara, que jogaço que ele fez também. Mas enfim, são jogadores que, assistindo 7 jogos, nos momentos difíceis dos jogos, nos momentos em que o Spurs se via nas cordas, era quem pegava a bola e ia pra dentro, era quem matava uma bola de 3 importante. Cara, os arremessos de 3 desses dois e do Julian Champagne foram muito importantes em vários momentos cruciais de vários jogos dessa série. E o Keldon Johnson, principalmente, porque ele traz uma energia muito diferente. Ele é um cara assim, ele pega rebote ofensivo pra cima do Chet Holmgren e do Isaiah Hardenstein e já pega o rebote fazendo a bandeja e sai gritando e mata a bola de 3 e grita na cara dos outros, muito atlético, muito físico, e é um jogador assim, por curiosidade, não é curiosidade, foram os dois, Devin Vassell draftado em 2020 e o Keldon Johnson em 2019, e os dois começam a ter a recompensa do que foi o que eles passaram com esse San Antonio Spurs, e como que a partir de 2023, quando a chegada do Embiid, eles começam a ser recompensados e começam a ser valorizados, e além de valorizados, eles olham pra trás, eles conseguem olhar pra trás e falar, puto, valeu a pena as vezes que a gente tava aqui tancando e tentando pegar boas escolhas de draft sem aparecer, sem ser comentados, e hoje é uma final de NBA.
É muito grande o que esses dois fizeram em uma série absurda dos dois. E do Julian Champagne também, o melhor jogador do jogo 7, que matou muita bola de 3 e trouxe muitos momentos cruciais. Não sabia o que fazer, jogava a bola no peito dele, ele saía arremessando e matava. Muito, muito, muito importante. Vamos falar também, cara. Eu queria falar desse momento. Tá? Eu quero falar desse momento. Antes da gente passar pros outros jogadores, eu preciso voltar no Embiid. O pós-jogo dele, e quando se classificou para as finais de conferência, ele fala isso também, porque ele se emociona muito. Ele falou, cara, é uma frase muito forte que ele fala. Eu me nego a carregar o fardo de esconder meus sentimentos. E, cara, e não foi nem quando ele classificou isso, foi quando eles perderam o jogo, eu acho que ele chora, alguma coisa do tipo, alguma coisa assim. Eu me nego a carregar o fardo de esconder os meus sentimentos. E, cara, quando o San Antonio Spurs, o jogo acaba e o time se classifica, ele grita, ele chora, ele abraça Deus e o mundo e comemora muito. E depois ele fala, não sei se foi na coletiva, se foi no momento da quadra lá, ele fala assim: eu quero muito, 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 muito vencer. É como se minha vida dependesse disso. Cara, esse maluco, ele é viciado em ganhar. Ele é apaixonado pelo esporte, pelo trabalho dele e principalmente ele é apaixonado em ganhar. E quando a gente vê como ele levou essa série pro lado pessoal com o Chet Holmgren, por conta de algo que aconteceu há muitos anos atrás, quando ele era moleque, no campeonato da FIBA, sub-17, 19, não sei, que ele perde um MVP do campeonato pro Chet porque ele é expulso por faltas e sai do jogo e os Estados Unidos ganham da França. Ele levou aquilo pro pessoal, ele fechou a cara, ele leva a série pro jogo 7 e olha como quem fala, irmão, eu vou lá em Oklahoma, eu vou bater na cara deles lá dentro e eu não quero saber de nada, meu irmão. E nada vai me impedir, e nada vai me impedir. Igual aquela imagem que fizeram, né, com várias freiras no jogo do San Antonio. Para ele, só orando, filho. Só orando. O cara é um fenômeno de 2,30, um jogador zaço de NBA. E, pô, a gente tem que ver outros jogadores que, com todo respeito, tá? O próprio Shai, às vezes, o Nikola Jokic, que isso me estressa um pouco nele, que quando ganham não celebram, não comemoram, não se mostram felizes, ficam tentando manter uma pose. E esse cara, ele é louco por ganhar, irmão. Essa é a parada dele, é ganhar, mano, é ganhar. Então, assim, pô, mano, me deixa muito feliz ver um cara desse ganhando, sendo recompensado pelo amor dele pelo esporte, tá ligado? É muito louco ver isso. Outras pessoas que a gente tem que falar nesse jogo. Esses caras aqui. Primeiro ele. Stephen Castle. Esse maluco joga um basquete, irmão, que é uma coisa de outro planeta. No primeiro jogo foram muitos turnovers dele e do Dylan Harper. Dylan Harper, que é o próximo que a gente vai falar, que eu tô apaixonado pelo jogo de basquete desse cara. E desse aqui também. O Stephen Castle, em vários momentos da série, quando o jogo estava apertado, quando precisava de alguém para matar uma bola, e olha-se ao redor, os três principais jogadores são três caras que foram draftados em 2023, 24 e 25, né? Quem vai matar essa bola? Quem poderá nos defender? E ele corre para dentro da cesta e mata alguém no garrafão, faz uma bandeja no meio de duas pessoas, dois pivôs, o Chet Holmgren e o Isaiah Hartenstein tentando parar ele no garrafão, e ele vindo correndo igual, mano, um trem, matando bandeja, e matando arremesso, e criando arremesso de mid-range com muita facilidade, cara. Ele mata a bola no mid-range muito fácil. Ele parava na frente do Caruso, e ele matava a bola na cara do Caruso. Ele parava na frente do Isaiah Joe. Isaiah Joe não, Isaiah Joe jogou pouco. O Kayson Wallace, eu confundo os nomes do OKC, é muito cara bom. Ele para na frente do Kayson Wallace, que tem uma envergadura bizarra, e ele dribla o cara e mata no step back também no mid-range, mata a bola de 3. Ele faz tudo ofensivamente e defensivamente ele para qualquer jogador, cara. Ele para, no sentido de, ele tem chance de parar ou ele contesta muito. Dificilmente ele é tirado da defesa. Criam-se uma distância muito grande dele. Ele marcava o Shai em contextos assim que caiu o Shai pra ele marcar. Ele marcava o Shai de uma maneira que o Shai ficava tipo assim, mano, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E ele é o MVP da liga, gente. É um cara de segundo ano de NBA marcando o MVP da liga. Que é o cara que mais cria arremessos, que mais cria distância para arremessar a bola de 3 e mid-range. E o Stephen Castle colocando dificuldade pra cima dele. Óbvio que o Shai matou muitas, porque o Shai é um absurdo, o Shai é um jogadoraço. Mas enfim, o Stephen Castle criou muita dificuldade pra ele. E um cara de segundo ano de liga fazer isso, cara, é uma loucura. E o outro jogador que eu quero falar é esse moleque. Irmão, o Bugarelli falou na transmissão. Parece um veterano jogando bola. E ele é rookie. Ele chegou na liga esse ano. Ele foi draftado agora, no começo da temporada. Ele parece um veterano jogando basquete, mano. Ele não perde a bola, ele não erra. Ele não erra. Esse maluco não erra. Quando ele quer matar a bola, ele mata a bola. Quando ele quer passar, ele passa bem. Quando ele quer arremessar de fora, ele arremessa. Quando ele quer ir pra dentro, ele vai. Ele faz tudo muito bem. Ele defende muito bem. O Dylan Harper é um jogadoraço pronto de NBA. Ele é um jogador pronto.
que foi draftado nessa temporada. É inacreditável, cara. É inacreditável. É um jogador pronto pra isso aí, pra esses momentos. Essa bola que ele mata de canhota, inclusive, eu lembro dela. Cara, é uma loucura. É o cronômetro estourando e ele puxa uma bola assim, puf, e mata na frente de dois caras, sendo contestado, sendo marcado sempre. É muito importante e impactante o que esse cara faz. E aí o meu ponto principal é, e eu vou voltar pro Miama pra gente comentar esse fato, porque eu acho que ele é o símbolo disso. Esse é o pior San Antonio Spurs dos próximos anos. Porque esses caras vão evoluir muito. Eu acabei de falar, os caras foram draftados em 2023, 24 e 25. Imagina quando tiver em 2030, irmão. Esses caras vão estar jogando muito basquete, muito tempo de basquete juntos. A gente não imagina, pelo menos, eles saindo, trocando, ou algo do tipo. O Embanyama, se depender do Spurs, ele vai ficar lá a eternidade. Os outros dois eu acho muito difícil de saírem, de querer uma free agency, porque, cara, vai se criar uma cultura de ganhar em volta desses caras absurda. Em volta desses três, e com um elenco de apoio muito forte, como eu citei. E aí, cara, a gente tem mais alguns caras para falar. Que eu vou falar do lado do Oklahoma City Thunder. Que inclusive eu não. Eu vou até. Cara, enquanto eu falo aqui, tá? Vai ser uma coisa bem rápida, inclusive. Eu espero. Eu quero falar desse cara aqui, ó. A gente vai. A gente vai. A gente vai ter que humilhar um ser humano aqui. E eu peço até. Eu peço até. Deixa eu colocar na tela cheia aqui. A gente vai falar do Oklahoma City Thunder agora. E o Oklahoma City Thunder está merecendo. Botei uma foto dos dois aqui. Está merecendo um leve esculacho. Eu não vou negar. Porque assim, desculpa. E não o Oklahoma City Thunder como um todo, não todos os caras. Acho que tem muitos que a gente precisa valorizar também, tá? Principalmente Kayson Wallace, meu amigo. Você joga muito basquete. Jesus amado. Vai ser um dos principais jogadores dessa franquia se ficar aí por mais tempo. Porque. Porque joga demais. É uma envergadura pra defender, que é uma loucura. Que é um cara que não é. Ele não é o mais alto, mas ele tem uma envergadura bizarra. Mas enfim, a gente vai trocar uma fotinha aqui rapidinho, rapidinho mesmo, tá? Vamos chamar nessa foto do Embi aqui. E eu vou colocar dois caras aqui, só para vocês entenderem do que eu quero falar. A gente vai ter que, tá? Falar desses dois caras aqui, porque um deles a gente vai falar bem, um a gente vai falar muito mal. E eu já imagino quem seja quem. Primeiro, Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander, o MVP da liga. Cara, o jogo 7 dele, a série dele não é boa. A série dele não é boa. A série dele, como um todo, definitivamente não é boa. O jogo 7 dele é muito bom. São 35 pontos. E um cara que ele tava no final do jogo esgotado. Porque ninguém acompanhava o ritmo dele. Então só ele pontuava, só ele fazia, acontecia. Então a série dele é ruim por conta de aproveitamento e por muito lance livre batido também tem que ser dito. Cara, é muito lance livre, bicho. Assim, desculpa. A pontuação dele é uma porcentagem ridícula de lance livre marcado. Entendeu? Então assim, e é um cara que ele se propõe a cavar lance livre. Ele tem uma bola para arremessar aqui, ele faz assim para se esfregar em alguém arremessar. É chato, é chato, é chato demais. Só que ao mesmo tempo, quando ele não tenta cavar essa falta, é lindo. Porque ele mata a bola. Ele não precisa cavar falta, porque ele mata. Só que ele quer essa muleta de ficar cavando falta. E irrita. Agora, o Chet Holmgren. Meu irmão, que sujeito frouxo. Meu Deus do céu. O Victor Wembanyama sugou a alma do cara, velho. O primeiro jogo, o Isaiah Hartenstein mal entra em quadra. E o Oklahoma perde. San Antonio espanca. No primeiro jogo. Não espanca, né? Foi um jogo equilibrado até. Mas o San Antonio passa 41 pontos, 24 rebotes do Wembanyama em cima desse camisa 7 aí que você tá vendo. Passou do segundo jogo, o Isaiah Hartenstein começou a ganhar minutos para marcar o Wembanyama. Traduzindo aqui, tiveram que chamar um pivô reserva, que é homem, pra falar assim, irmão, eu preciso que você marque o Wembanyama, porque o meu menino aqui não consegue. E deixar o chat marcando qualquer outra pessoa. Qualquer outro cara. E o San Antonio Spurs não tem um power forward, um ala pivô muito bom. Uma companhia de garrafão do Embi. É o Embi no garrafão e quatro caras, ala barra guards, né? Assim, que não tem nenhum cara de 2 metros e 15 que acompanha o Embi. 2 metros e 10. São caras mais baixos. Dylan Harper, Stephen Castle, aí quando tem o De'Aaron Fox, é outro baixinho também. Aí você tem outro. O próprio o Julian Champagne, que é um power forward, um ala pivô, mas que não é o cara mais alto do mundo, não é um cara de defender garrafão. E o Chet fez 4 pontos no jogo 7 da NBA, 4 pontos em jogo de final de conferência, jogo 7, 4 pontos.
não consegue pegar rebote, não consegue marcar, não consegue atacar, não consegue fazer nada. É assim, impactante demais o quão ruim foi o Chet Holmgren nessa série. Negócio impressionante, assim, foi humilhado. O cara foi humilhado, o cara foi exposto pelo Wembanyama e pelo San Antonio Spurs, porque principalmente a coisa que para mim deixou mais feio para ele, quando o Isaiah Hartenstein marcava o Victor Wembanyama, ele gerava dificuldade pro Wemby jogar. E o Chet não consegue complicar o jogo pro Wemby. E o Isaiah Hartenstein matava cestas vezes em cima do Wemby, quando o Wemby tentava sair no que ia voltar, o Isaiah Hartenstein pegava a bola, jogava no céu, aquela bola que ele joga lá pra cima, e ela caía, porque ele é muito bom nessa bola. O Chet não conseguia fazer nada ofensivamente para equiparar a defesa do Wembanyama, para tentar pontuar em cima dele, ele não consegue, ele não é capaz de fazer isso. E ainda tomou-lhe uma terrada na cabeça logo no começo do jogo para já ficar esculachado. Mas enfim, um Oklahoma City Thunder que vai voltar, vai chegar de novo, porque é um time muito forte, um entorno do Shea muito forte, e um San Antonio Spurs que para os próximos 10 anos tem potencial de criar uma dinastia nessa liga, se os times do Oeste, principalmente, não se ligarem e não, irmão, agirem de alguma forma, fazerem alguma coisa, se virem, deem seus pulos. Vocês são pagos para fazer isso ou não, para parar o Victor Wembanyama. Orem bastante para tentar parar esse maluco, porque ele é uma máquina, beleza? Enfim, mais uma vez avisando aqui, cara, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, falando um pouquinho de NBA, falando muito de futebol por aqui. E é isso aí, tamo junto.